conversa, o que é que vocês têm dúvida, o que é que vocês... Entendeu? Eu acho que a aula podia ser exatamente isso, né? Uma conversa de dúvidas, isso. Você passou, eu não achei, você chegou a me mandar por escrito, não foi? Você me mandou, mas eu não achei. Eu mandei. E ainda, professor, os alunos aqui, eles são muito participativos, eles gostam, eles têm um nível crítico que o senhor vai ver, é realmente muito bom. E eles colocam aí, então, bom, formalidades, vamos lá, gente. Boa tarde a todo mundo. O pessoal já vai entrando. Eu peço que vocês encaminhem o link para quem for da disciplina. Temos hoje aqui a presença do meu professor, professor Vilis Santiago Guerra Filho, meu professor do mestrado, um amigo e orientador, meu paradigma de docência. Conversamos muito em orientação de vida e como dar aula e como estudar. E ele pede, eu lembro na disciplina do mestrado, não lembro se foi no doutorado que eu fiz, em que ele pediu para escolher, né? E tem a Câmara Cascudo. Aí eu perguntei, Câmara Cascudo? Ele falou, não, ó, o Bourdieu. Ele falou, estuda Bourdieu. Mas eu falei, vou estudar Hoje Câmara eu diria Cascudo. O contrário. Hoje eu diria, estuda Câmara Cascudo. Vê como a gente muda, né? Pois é. Aí eu não me reconheço mais nesse conselho que eu lhe dei. Então, aí peguei, estudei Bourdieu e tal, e peguei o Câmara Cascudo. Aí eu falei, não, peraí, eu vi que era uma outra linha, depois não vou entrar em Câmara Cascudo aqui, porque eu tô com o meu professor aqui. Você acha que eu não tenho medo, gente? Mas começamos a falar de um cascudo do Câmara? Exato. E aí eu percebi, gente, como realmente estar cercado de mitos. Vocês estão na frente de um mito, gente. Depois procurem a história do professor Vilis. Esse negócio de mito, você sabe quem é que estão chamando mito hoje em dia, né? Você é um mito. Felipe, não, ele é não, peraí. O Vilis é o antimito. Antimito, gostei, antimito, melhor. Não, mas peraí, gente. Né, tratar de forma pejorativa assim, um símbolo tão arqueticamente ligado aí para Campbell, né? Vamos lembrar de Joseph Campbell. É verdade. O poder do mito, né? O poder do mito. Até o mito está rebaixado hoje em dia. O que fizeram com o mito? O que fizeram com o mito? O que fizeram com o mito? Mas o professor Vilis, gente, vocês estão vendo já vão perceber, ele é realmente uma sumidade. Eu devo muito às orientações, aos conselhos e posicionamentos que ele me mostrou. Eu também. O Bernardo também. O Vilis é culpado. Na PUC, mas se encontrou o Vilis é o culpado. O Vilis é o culpado disso tudo. Eu fiz doutorado porque o Vilis acreditou mais em mim do que eu mesmo. Ele falou, não, claro que você pode fazer, claro que você dá conta. E aí, por isso que foi um dos motivos de eu fazer. Ele está no meu livro e na minha tese, está lá nos agradecimentos, isso aí, porque ele é o culpado aí disso tudo. Eu vou abrir a janela para entrar mais luz, que estava o vai lá. Forte aqui. Vai lá que eu vou enchendo tua bola aqui. Pode continuar que eu estou ouvindo. Só vou encher tua bola mais um pouco. Bom, gente, vocês vão ver que o cara além de ter formado eu, Bernardo, ele formou, não estou brincando, gente. O Bernardo está aqui a qualquer momento, meu Bernardo tem liberdade. Ele é doutor, o Vilis é pós-doutor, então aqui eu sou mero mestre, tá? Pronto. Por hierarquia acadêmica. O sol. Ótimo. Por hierarquia acadêmica aqui, eu vou só fazer essas considerações e vou passar a palavra, tá? O bastão. Bom, vocês percebem, gente, que ele formou muita gente, tá? Formou muita gente, é um cara que tem um conhecimento magnífico, estudou na Alemanha e tem uma raiz histórico, familiar, de envolvimento acadêmico, que é muito difícil falar para vocês o que representa. Então, bem-vindo, professor Vilis, muito obrigado por estar aqui e disponibilizar esse encontro. Obrigado, professor Bernardo, meu amigo, e eu tenho um respeito incrível acadêmico, ele sabe, e não só pessoal como acadêmico, ele sabe, e todo mundo sabe, porque eu deixo claro isso a todo momento, né? Eu sempre deixei isso muito claro. É recíproco. Inclusive, em aulas, eu não estou aqui para saber disso. É meu amigo, pronto, como professor Vilis. Então, professor Vilis, como
cumprindo aí de praxe, eu passo o bastão para o senhor, a classe é tua, professor. Muito obrigado, foi uma felicidade rever vocês, dois. Achava que ia rever só um, revi dois. Por isso que é bom a gente sempre aceitar as propostas de aventura, né? Porque isso é aventura, né? Aventura é simplesmente você sair do seu trajeto normal, né? Então, né? Quem diria que eu hoje estaria aqui conversando com vocês aí em Cacoal, né? Que maravilha. Precisei sair do meu trajeto normal. E quando rima, então, é bom sinal. Isto Lembrando que o Vili já veio aqui, né? Veio já presencialmente. disse, Ele falou comigo. Ele falou. Eu e a Paola, eu e minha esposa, fomos aí. Ele veio um pouco antes de eu chegar. E foi Fizemos muito bom. Fizemos peixe aqui em casa, fomos lá no peixe. Nero. Nesse tempo eu ainda comia peixe, agora nós nem isso, zerei, nem bicho nenhum. Ainda comi um peixinho nesse tempo. Verdade. Carne vermelha nem, há muitos anos, aí a branca eu ainda fiquei comendo uns anos. Mas então, o Felipe falou de umas questões, né, que vocês têm, então podem coloquem aí uma questão para a gente discutir sobre ela. E depois a gente segue para a próxima e podemos fazer assim. Ao invés de eu ficar aqui falando, sei lá do que, qualquer coisa. É melhor assim, né, Felipe? Tá aqui, alguém fez uma questão. O senhor fez um ótimo trabalho com o artigo... Eita, que é o para aí que eu vi só... Deixa eu entrar aqui no chat. É a Janine Monique. Proposta de teoria, a relação entre o direito, o poder e a política... Olha, você leu isso, foi? Aí tem uma pergunta. O senhor acredita que o emprego, o Michael falou que é uma honra, tá um prazer, Michael. Aí você falou que acredita que o emprego da violência pelo direito para regular as relações sociais foi intensificado no atual momento de crise pandêmica, e esse sim, o discurso do atual presidente tem relação direta com isso. Eu daria um grande sim para as suas duas questões, né, Monique? As questões também têm isso. Às vezes a questão ela já traz a solução, né? Ela é uma questão que já vem com uma elaboração que a gente só faz, não é? Arrematar, digamos assim, não? Sem dúvida, nós temos um incremento da violência com a pandemia, uma violência que já havia, não? E que o vírus acirrou. Porque ele promove, por exemplo, o isolamento, né? Ele promove um modo de ser antissocial, né? E ele termina favorecendo o que há de pior em nós. A gente tem que tomar muito cuidado, não é só evidentemente, é preciso tomar cuidado com o vírus em si, com a doença que ele provoca, não? Que é terrível, não? E justamente esses cuidados têm implicações, né? Que é o isolamento, né? O isolamento. E, né, certamente, se não fosse por conta desse vírus, nós estaríamos muito mais mobilizados nas ruas, por exemplo, contra o atual governo federal, né? Que é um governo que não poderia estar lá, né? Esse governo não poderia estar lá. Ele não poderia ter havido uma candidatura com esse perfil. Isso, em si mesma, essa candidatura, e a permanência durante décadas de um político como este que é o presidente do país, já indica que nosso sistema tinha problemas, né, graves. Né? A gente não conseguiu fazer realmente uma boa transição da ditadura para a democracia. Né? A gente se iludiu, em grande parte, o próprio, acho que em geral, né, uma ilusão, né, de que, pelo fato de termos obtido uma boa Constituição, né, uma Constituição que, em linhas gerais, consagrou que, sobretudo naquela época, havia
disponível, não? Para que se fundasse, ou refundasse o Estado entre nós. Mas ficou muita coisa do antigo Estado presente, né? Que atrapalhou muito. Né? Ficou, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal da ditadura, né? E mesmo quando foi renovado com o tempo, né? Saíram os que foram nomeados pelos ditadores, né? Pelos generais ditadores, não só já tinham deixado a sua marca, que eles não saíram de uma vez, né? Foram saindo aos poucos, e aqueles que vão chegando vão se adaptando ao que já existe, né? Então, não só eles já tinham deixado a sua marca, como, sobretudo, a estrutura permaneceu, né? Que é uma estrutura muito ruim, a estrutura do nosso Supremo Tribunal Federal. Ela de fato não favorece. Não favorecia, e ainda hoje não favorece, de certo modo, ela até piorou. Ela até piorou desde então. Então, por que aspecto? Primeiro, piorou porque aumentaram ainda mais a idade das pessoas ficarem lá. Isso aí em si já é um problema. Não sei, se quiser, a gente começa por aí, que eu acho que seja talvez o ponto central mesmo, né? Acho que esse é o ponto nevrálgico, é aquele ponto. Não é questão de idade, Rafael, não tem idade, a questão é o tempo que permanece lá. Eles têm que ter mandato. É isso que a gente precisaria compreender, né? Está talvez agora mais fácil de entender, mas já passaram mais de 30 anos, né? E ainda assim, né, estamos, né, com essa estrutura aí, difícil de desmontar. Só uma constituinte poderia desmontar realmente essa estrutura. Ouvi eles. Que foi? Cara, esse livro aqui, lembra dele, lógico. Aí né? ele, ó. É esse aí. Né? É isso aí. Aí já tem essa discussão. Essa discussão eu estou fazendo desde o tempo da Constituinte. Desde a Constituinte que eu defendo que a gente tenha uma Corte Constitucional, que nós não temos. Eles se chamam assim, mas a Corte Constitucional, é preciso que se entenda, é um modelo político que foi idealizado pelo Kelsey, pelo Hans Kelsey. O Kelsey, da teoria pura do direito, né, mas que não fez só a teoria pura do direito, ele não só fez muitas outras obras importantes, teóricas, em outras áreas, inclusive, como ele fez essa grande obra de arquitetura política, né? Que foi a Corte Constitucional. O que é isso aí agora? É o livro do Kelsey? Jurisdição constitucional dele, é. Pronto, então. Só que isso aí é algo que vem dos anos 30. Isso aí vai fazer 100 anos. Viu? Então, Rafael, esse é o problema. O problema do Supremo está aí. Esse é um aspecto. Ele não é só Corte Constitucional, né? Só por isso ele já não é Corte Constitucional. Porque uma Corte Constitucional, como o Kelsey propõe, ele é só Corte Constitucional. Ela é um órgão de controle concentrado da Constituição, né? Ela que controla o conflito entre os demais poderes do Estado, por exemplo. Ela tem basicamente duas tarefas que têm relação uma com a outra, né? Intrinsecamente relacionadas. Quais são? Dirimir o conflito entre os poderes do Estado e garantir os direitos fundamentais. Esses conflitos, inclusive, ameaçam e violam direitos fundamentais. Por isso que eu digo que são duas tarefas que uma está intrinsecamente ligada com a outra. Quer dizer, um Estado democrático de direito, como nós chamamos aqui, que não foi invenção daqui, o Hermann Heller já falava em Estado democrático de direito na Alemanha nos anos 30 também. Então, é muito importante, quer dizer, o estudante de direito, ele precisa compreender que o laboratório dele é a história. Assim, eu defendo que a gente seja cientista, para começar, né? Eu defendo que a gente precisa se preocupar em ser pesquisador cientista, né? Quando está estudando direito. Não? E, portanto, um professor sempre
Tem que ser um cientista. Né? Enquanto professor, ele pode até ser outra coisa. Não conviria. A gente aqui está tão invertido, né? Então, a gente aqui, a cultura nossa, né? A cultura brasileira, né? Então, por exemplo, ela não vê, é normal que não se veja com bons olhos o professor que é só professor, né? É tão comum, né, Felipe? E sim, professor, e você quer mais? Você faz o que mais? No mínimo, você tem que ser advogado também, né? Agora, se você for um juiz desembargador, então, nossa, se você for ministro, você chegou no seu máximo, né? Isso é uma bobagem. Porque o fato de ser ministro não é garantia nenhuma que tenha qualidade científica, que você tenha os predicados científicos, ainda mais no Brasil. Se você for um ministro de uma corte constitucional na Alemanha, pode ter certeza que ele só é ministro porque ele tem qualidade científica. Aqui no Brasil, infelizmente, não é assim que funciona, não? Não é isso? Então, a gente tem muita dificuldade. Eu estava começando a falar da maior, mas tem uma série de outras e que estão todas ligadas. Essa nossa deficiência científica também repercute nesse problema que temos com o direito do Brasil e com a política, né? Como você disse na primeira questão, estamos nela, de certa forma, né? Essa articulação do direito com a política não pode ser perdida de vista, não? Então, quer dizer, o Kelsen, ele falou isso, né? Que a gente tinha que, para ter uma ciência do direito, tinha que separar da polícia. Só por isso vocês já entenderam que a minha proposta não é a dele, eu considero muito importante a dele. Não pode ser desprezada, de forma nenhuma. Deve ser contemplada, considerada, mas tem que ser complementada, ampliada. Não? Porque essa separação que ele promovia, teórica, entre o direito e a política, para estudar cientificamente o direito, e não só entre o direito e a política, entre o direito e a economia, e a psicologia e tudo mais, mas era uma postura teórica dele, que se chama formalismo, isso é o formalismo, enquanto postura intelectual, mental. Né? Não quer dizer que ele desprezasse os outros campos, porque ele próprio praticou esses outros campos. A obra do Kelsen é enorme, em vários campos do conhecimento, e, sobretudo, ele também fez isso que é a política do direito, como ele chamava. Não? Então, fazer política do direito é propor alterações no direito. E ele deu a grande contribuição, assim, a maior, quer dizer, a contribuição da teoria pura do direito para a ciência do direito é enorme. A contribuição que ele deu ao propor um modelo de corte constitucional entre as duas guerras mundiais, né, nos anos 30, portanto, lá na Áustria, é ainda maior e ainda mais atual. É muitíssimo mais atual. Embora, é claro, esse modelo possa ser e deva ser aperfeiçoado, alterado, melhorado, mas a gente tem que partir dele. E ele nós não temos. É isso que a gente precisa compreender. Isso nós não temos no nosso país. E isso é um gravíssimo e, para mim, o maior defeito que nós temos nas nossas instituições. E que repercute em tudo. Repercute, por exemplo, da gente ter um Bolsonaro, que a gente não teria se tivesse uma verdadeira corte constitucional. Não teria. Por que eu afirmo isso com tanta convicção? Porque, para mim, assim, o Kelsen propôs o modelo, né? Implantou na Áustria, no período entre as duas guerras. Não durou muito, porque logo a Áustria foi anexada pela Alemanha nazista. E isso fechou a Corte Constitucional austríaca. Porque, para o Hitler, era ele que decidia sobre a constitucionalidade. Né? Então, esse foi, inclusive, um debate que aconteceu na Alemanha nos anos 30. Né? Quer dizer, o laboratório, a Alemanha é um laboratório, a história do que aconteceu na Alemanha há 100 anos, há quase 100 anos atrás, é um laboratório enorme, no qual a gente tem que aprender muito. Nós estamos numa situação no Brasil, por exemplo, que tem muita semelhança com esse período na Alemanha. Essa figura que está aí no poder, na presidente da República, tem semelhanças com o Hitler. Eu não vou dizer que ele é nazista, não. Isso aí é muito sofisticado até para ele. Ele não tem muita sofisticação. Né? O nazismo é um negócio tosco, terrível, mas pelo menos tem uma articulação, né?
E o nosso presidente não tem maiores articulações, né? Mas o que ele tem é, assim, esse modo de se portar autoritário, né? Esse modo de se portar personalista, né? Esta postura de que é o dono da verdade, da razão, por mais que ela seja contestada por todos os cientistas, ela é contra a ciência. Para ele, a ciência é algo ruim, é comunista, sei lá, os delírios que ele tem. Aliás, hoje tem até um amigo meu, colega e amigo, né, o Alfredo Atier, que é desembargador aqui em São Paulo e professor, presidente da Academia Paulista de Letras Jurídicas. Ele entrou com ação no Supremo agora, essa semana passada, para que o Supremo considere incapacitado mentalmente o presidente. Né? Quer dizer, que tem o Hitler, né? Quer dizer, era um louco, só que um louco que arregimentou multidões, aderindo à loucura dele, uma loucura também que foi propagandeada com os meios modernos na época de propaganda, não? De convencimento, isso que a gente chama hoje de fake news. A gente chamou de fake news, mas o que é que eles faziam? Não era diferente. Só que eles faziam assim, eles faziam filmes, não? Na época as pessoas não estavam ainda tão, como hoje já estamos, mais, né, espertos com relação ao que vemos nas telas. Na época as pessoas viam na tela o que fosse e acreditavam que aquilo era o que acontecia, pura e simplesmente. Então, essa máquina de propaganda, de filmes que foi, né, bombardeando a sociedade alemã, gerou aquela tragédia na Alemanha e no mundo, né? Foi uma coisa de proporções mundiais. A nossa tragédia, no momento, ainda está no nível mais nacional, mas com potencial para causar estragos mundiais, né? A política do meio ambiente tem consequências mundiais. A própria política, ou falta de política de combate à pandemia, também pode gerar consequências mundiais. Né? Os afetados imediatos somos nós, mas aquilo se espalha. O mundo é uma unidade hoje em dia, muito próximo. Por isso que nós estamos na pandemia, né? Surgiu na China e já espalhou pelo mundo todo. Pois é, o Goebbels. Pois é, o Goebbels é o ministro da propaganda, o ministério da propaganda e da cultura. Não? Então, não prosperou as ideias. Então, o laboratório de ideias daquele período entre as duas guerras foi muito intenso. Só que teve aquela que venceu no primeiro momento, que foi essa ideia nazista, né? Inclusive no campo do direito, né? E ele tinha um grande representante, o Hitler tinha um grande advogado, digamos assim, no campo das ideias jurídicas, chamado Carl Schmitt, né? Não confunda com o Schmitt, que é o nosso Bernardo. É o Schmitt. É assim que escreve. É o Carl Schmitt. Então, ele patrocinou um grande debate com o Kelsen sobre, por exemplo, essa questão. Quem deve ser o guardião da Constituição? E o Kelsen dizia, tem que ser um tribunal, uma corte constitucional. Juízes eleitos. Aí começa, olha aí. Aí vamos começar aqui a diferença, né? Eleitos. Mas eleitos como? Diretamente? Não, eleitos do parlamento. Eram estados parlamentares daquela época, né? A Áustria, inclusive, era uma monarquia, mas uma monarquia parlamentar. Então, eleito do parlamento, com um quórum qualificado. 2/3, para poder aquele que seja eleito ter um apoio que contemple as mais diversas forças políticas, não? É o quórum para fazer uma emenda constitucional. E são emendas constitucionais vivas. Esses homens vão ser a voz, vão vocalizar a Constituição. A própria Constituição está lá, muda. Tem que ser lida e vocalizada, interpretada. Tem que ter um intérprete, alguém que diga o que tem ali. E vai ser sempre uma grande discussão para definir o que é que tem lá. Não? Que é o tema nosso, do direito, né? Interpretar as leis, as normas. Tá? E só que é preciso ter a última palavra. Então, o Schmitt, o Carl Schmitt dizia, tem que ser o chefe do executivo. E ele dizia literalmente o Führer. Que na época o chefe executivo já se apresentava como Führer, como líder. Era o Hitler. Não?
enquanto o Kelsen dizia, não, é um tribunal constitucional, porque nem a gente fez na Áustria e tal. Né? Nesse tempo, o Kelsen já estava exilado, não exilado, autoexílio, ele mesmo se exilou. Ele não havia, assim, no momento em que ele implementou, em que, por orientação dele, se implementou a Corte Constitucional na Áustria, e ele foi o primeiro presidente, a sociedade não estava madura, né? Então, por exemplo, eles tiveram uma votação que consideraram inconstitucional aquilo que nós temos aqui no Brasil até hoje, que é o casamento religioso com efeito civil. Ele disse, não, o Estado é laico, não tem mais união da igreja com o Estado, o casamento com efeito civil tem que ser um casamento civil mesmo, não pode ser um casamento religioso. Isso é inconstitucional. E aí, isso gerou uma reação da igreja, que era muito forte, né, das forças católicas, que eram muito fortes, da própria Casa Imperial, que ainda existia, enfim. E para que não se fechasse a Corte Constitucional, o Kelsen demitiu-se, né, do cargo, levou mais dois, mais afinados, e com isso se recompôs lá, mas durou pouco, porque com a anexação pela Alemanha, acabou. Né? Só que aí ela renasce com muita força, não? Depois da Segunda Guerra. Não de imediato, vai se afirmar com o tempo. Não? Aquilo que foi derrotado inicialmente, depois da derrota daqueles que venceram, você resgata os que foram derrotados por ele, não? Normal. Então, quando a Alemanha se reconstitucionalizou, e não só a Alemanha, a própria Áustria e outros países da Europa, não? À medida que vão se reconstitucionalizando e se redemocratizando, vão contemplar esta instituição, a Corte Constitucional, com eleição, com mandato, tá vendo? Por isso que eu dizia, a questão é o seguinte, é um poder político. Né? Enquanto poder político, ele tem que se qualificar. Do modo que se qualifica, minimamente, eu diria, um poder político democrático e republicano. Republicano. Mesmo se for monarquia, não? Mas é uma ideia que vem da república, a ideia de república, não? Essa de que o poder político se exerce, é concedido, é conferido por meio de eleições e por um período determinado, dentro de um mandato. Pode até haver uma recondução, mas é preciso reeleger, então. Não? Então, só isso já faria uma enorme diferença se a gente tivesse adotado. Primeiro, tinha que retirar o Supremo da ditadura. Imagine se tivesse deixado na Alemanha o Tribunal do Reich, que havia, né, o Supremo Tribunal do Reich alemão, aqueles caras que, né, chancelavam juridicamente todas as patifarias, os genocídios do Hitler. Né? Então, né? Não, deixa lá, são bons técnicos, são bons juristas. Agora, do jeito que eles eram bons em aplicar o direito nazista, agora vão ser bons em aplicar o direito democrático. Pô, isso não existe. Não existe. Isso aí é uma idealização, um delírio. As pessoas têm ideologia. E elas estavam na posição que estavam por conta dessa ideologia. E elas não vão apertar um clique e mudar a ideologia. Elas podem até dizer que fizeram isso, mas de fato não farão. Elas nem têm controle sobre a ideologia delas. A gente não tem controle sobre a própria ideologia. Como não tem controle sobre o próprio inconsciente. A ideologia é um conceito irmão, gêmeo, do conceito de inconsciente. Só que o inconsciente é pessoal, a ideologia é coletiva. Se você adota a visão do Jung, de inconsciente coletivo, você ainda ficou ainda mais próximo da ideologia. Não? Então, eles, na Alemanha, fizeram o novo. Muito bem, o Henrique vai falar para vocês, então tá ótimo, porque esse capítulo do livro, e o meu livro Teoria da Ciência Jurídica, o Henrique, na segunda edição, eu não tenho muito ânimo de reeditar livros, eu gosto de escrever novos livros, né? Mas aí o Henrique deu essa grande contribuição que foi
eles queriam que atualizasse, né, digamos assim. Como se filosofia precisasse de atualização. Filosofia, quanto mais velha, melhor, né? Se for boa, né? Se for ruim, Ele quanto mais velha, pior, né? Ô, Viles, ele vai participar da nossa semana jurídica semana que vem. Então tá ótimo. Então essa parte eu deixo para ele, porque como eu vinha dizendo, o que ele mais contribuiu nesse livro foi ele ampliar essa parte da ideologia que na versão original ela não era tão ampla quanto é na segunda edição. Então ele fez todo aquele aumento ali e isso para mim é fundamental. É preciso discutir ideologia. Negar a ideologia faz parte de alguma ideologia, podem ter certeza. A concepção, quer dizer, é que nem você negar a ideologia, negar que se tem ideologia, é negar que se seja ser humano. É você achar que não é humano. A ideologia, como eu dizia, é algo que está em nós, que a gente nem sabe como. Chegou essas ideias em nós, do nosso convívio, da nossa, né, classe, se quiser falar com o Marx, da nossa, enfim, cultura, não? E a gente pensa daquele modo, orientado por aquela ideologia. E tudo bem, a pluralidade de ideologia é rica, é rico. Agora a gente tem que ter um limite em relação às ideologias, não? Que é exatamente aí que eu penso que faltou aqui no Brasil, e ainda falta. E não faltou, por exemplo, na Alemanha. Então, eu quero contar essa história para vocês compreenderem melhor o que eu quero dizer quando eu digo esse presidente não era para ser eleito. Aí você pode dizer, não, professor, é democracia. A democracia é isso, a gente vota em qualquer um e quem ganhar, ganhou. Não, isso não é democracia, isso parece mais futebol, né? A gente vai e bota aí para jogar e quem vence o melhor, seja como for. Não é assim, né? Não é assim. Se fosse assim, o Hitler não, que ele tinha morrido, mas os nazistas tinham voltado. Poderiam ter voltado ao poder na Alemanha. Poderiam. Por que não voltaram? Porque o Tribunal Constitucional Alemão teve esta sábia decisão, que foi fundamental, de desfazer esse mito e, a partir daí, começa a desenvolver, inclusive, uma nova concepção de democracia. O que foi que aconteceu? Bom, logo nas primeiras eleições, um partido claramente afinado com as ideias do partido nazista se apresenta para as eleições na Alemanha. As primeiras eleições amplas, democráticas. E veio, então, logo o argumento de que, bom, não pode se fazer nada, é assim democracia. Felizmente, o Tribunal Constitucional Alemão teve uma ideia diferente, não? Teve uma ideia diferente. No primeiro momento, ele até teve uma ideia que não foi muito boa, que foi a de dizer que haveriam normas constitucionais inconstitucionais. Essa não era feliz. Porque, né, não é que seja inconstitucional a liberdade partidária. Não é. É preciso ter a liberdade partidária. Ampla. Mas tem que ter limite. Toda liberdade, todo direito tem que ter limite. Porque se não der limite, vai violar outra liberdade e outros direitos. Então, esse é um aprendizado fundamental que, a meu ver, os alemães fizeram já nesse primeiro momento. Foi a prova de fogo, né? Então, jovem democracia alemã, né? Jovem Constituição, nós estamos falando de 1950, a Constituição era de 49. Né? E, felizmente, o Tribunal Constitucional pensou algo melhor do que a norma constitucional e inconstitucional. Pronunciou-se no seguinte sentido: qualquer partido que se candidate tem que necessariamente estar comprometido programaticamente com a democracia, com a manutenção da democracia. Não pode ser um partido antidemocrático que quer se eleger para instaurar, por via do voto, uma compreensão política autoritária. Mesmo que as pessoas votem, não importa. Não é possível deixar, é preciso haver um aprendizado.
A sociedade precisa entrar num processo de aprendizado. Que é isso que, de fato, está nos faltando, né? Claramente. Nossa sociedade. Nós estamos vendo pessoas com muito baixo aprendizado político. Pessoas que têm aprendizado formal, hein? Eu vou dar só um dado para vocês. Com relação à compreensão em relação aí ao atual presidente. 60% da região sul aprova e votaria de novo. Contra 30% da região nordeste. Evidentemente, assim, o sul é muito mais educado formalmente. Pessoas têm muito mais escolaridade do que as pessoas do nordeste. Mas, desse ponto de vista político, são mais despolitizadas, então. Não compreendem o malefício que causa uma política desta natureza para o conjunto da sociedade. Se elas se identificam, elas estão precisando também de algum tratamento também, digamos assim, né? Até psicológico, né? Porque então, nós temos problemas de educação política no país. Graves. E na Alemanha eles tiveram essa possibilidade histórica de ingressar num processo de aprendizado que começou assim, ó. Não é qualquer partido que pode se candidatar. Ele não pode programaticamente ofender a manutenção daquilo que a gente quer construir agora no país. Não? Sim, e aí, por falar em comunismo, na sequência foi proibido também o Partido Comunista. Hein? É preciso considerar o momento que eles viviam. Foi feita a divisão, né? Então, o comunismo, naqueles termos do Partido Comunista Alemão, ele tinha uma parte da Alemanha para ele, que era a Alemanha Oriental na época. Né? Então, aquele lado de lá, o de cá, estava se constituindo em oposição ao passado nazista e também ao presente do outro lado do muro, que logo se construiu também, né? Então, naquele primeiro momento, foi dado esse corte. Um à direita, à extrema, e outro à esquerda, à extrema. Não? E assim eles começaram a construir algo, né, ali no meio, com divergência ideológica, de esquerda e direita, centro, mas todos comprometidos com a manutenção, né, e a construção de uma sociedade daquilo que nós vamos chamar o Estado Democrático de Direito aqui no Brasil. Né? Isso é uma sociedade que tem um corte constitucional. Recentemente, eles decidiram aprovar, autorizar um partido de extrema-direita na Alemanha. E o voto vencedor, o voto do relator, que foi vencedor, dizia que agora a gente já estava maduro o suficiente, eles lá estariam maduros o suficiente para suportar isso. Para deixar, então, que mesmo um extrema-direita ou um extrema-esquerda, que eles se apresentem. Porque as instituições já estão consolidadas, né? São capazes de resistir. Né? Até porque tem inserção na própria Europa hoje em dia, né? A Alemanha está dentro da Europa, então você tem ali algo que vai além da própria Alemanha, né? Você tem uma Corte Europeia de Direitos Humanos, né, que interfere, tem poder de interferir. Não. A gente não fez isso. A gente ficou muito indefeso, né? E como resultado está aí. Quer dizer, as Forças Armadas se consolidaram numa posição tutelar do país e, nesse momento, elas estão novamente dentro da política e do Estado brasileiro, de um modo que tão capilarizado que nem na ditadura militar estiveram, claro. Na ditadura militar eles tinham poder, né, central,
mas não eram tão capilarizados no Estado como estão agora. Estão espalhados no Estado brasileiro, como estão agora. Não. E, enfim, é como se a gente tivesse que recomeçar um combate e a gente pensou ter vencido, mas não venceu de maneira a convencer. Venceu, mas não convenceu, infelizmente. Não. Então, a gente precisa... Por isso que eu sou adepto, assim, eu entendo que nos faria bem um processo similar ao do Chile, né? De certo modo, até poderia se dizer que começou. Começou em junho de 2013, mas desviou-se. Desviou-se. Foi, digamos assim, desencaminhou-se. Houve um descaminho. Esse livro que o Bernardo mostrou expressa a nossa esperança. Foi escrito no calor dos acontecimentos, 2013, né? E ali se notavam os autores, né? E ali tem autores de todo o espectro ideológico. Tem até monarquista, tem até o herdeiro do trono, que é um sujeito de extrema-direita, né, na verdade. Está muito satisfeito com o atual governo. Não? E posições as mais diversas, e poetas, né, escritores, assim, né? A gente achar. Porque, afinal de contas, o que nós fazemos é poético, né? Embora a gente não se dê conta. E seria importante a gente perceber o que tem de poético, de construtor na atividade do direito e da política, né? A gente molda a sociedade, a gente é uma espécie de escultor, ou de engenheiro, né? Arquiteto, né? Da sociedade. E ali, naquele momento, de fato, houve uma força social muito potente que se despertou, mas ela terminou que o resultado foi canalizar para o desmonte da democracia e não para a reconstrução do Estado. Ouvi eles. Pode dizer. Eu lembro que em 2015 ou 2016, mais ou menos, eu te perguntei sobre essas jornadas de junho de 2013. Falei, e aí, onde é que isso chegou? Aí você falou, ainda não acabou. Pois é. Mas isso já tem uns 4, 5 anos que eu te perguntei. Aí você acha o quê? Degringolou, desviou, ou as pautas eram muito difusas, não souberam concatenar tudo que estava ali, ou se aproveitaram disso aí só para derrubar mesmo o governo que estava... Eu acho, viu, Bernardo, que foi utilizado para praticar aqui no Brasil o que, para mim, seria uma guerra híbrida, né? A gente sofreu um ataque de guerra híbrida. Isso foi aproveitado, instrumentalizado, não é? Como é feito em outros lugares, não é só feito aqui. E isso resultou em Bolsonaro, na verdade. O resultado foi Bolsonaro. Foi derrubada da Dilma e Bolsonaro. Foi esse o resultado. Imediato, pelo menos. E a ideia não era essa, lógico. Não, assim, a ideia de uma grande parte de que estava lá, talvez até a maior parte não fosse essa. Não? Eu penso que a Dilma não soube, por exemplo, a Dilma, o PT, não souberam se situar, tomaram como algo exclusivamente contra eles, o que também não me parece que fosse, e poderiam ter aproveitado aquilo em favor deles. Aquilo é como uma onda, entendeu? O que é que você faz com uma onda? A opção deles foi mergulhar para deixar ela passar. No que ela passou, teve aqueles que surfaram essa onda. E foram esses que foram mais longe, se posicionaram na frente deles. Souberam surfar a onda, pegar a onda e utilizá-la dela para se impulsionar e ganhar posições. Não? E a opção de mergulhar terminou provocando, né, infelizmente, né, esse afastamento da presidenta eleita, né, dentro de uma estratégia, né, parlamentar, e, como sempre, né, o Supremo chancelando, né, como ele sempre fez, foi ameaçado pelo Exército, pelas Forças Armadas, como sabemos, foi ameaçado. Não? Oficialmente.
publicamente ameaçado. Só para deixar claro para o país, que é evidente que eles já estavam pressionando particularmente, né? A pressão já havia particularmente sobre o Supremo. Então, quer dizer, percebe? O Supremo que, né, na hora que precisa, não tem capital político para enfrentar o embate político. É isso que o Bruno termina de perguntar aqui. Quem está acima do poder político? A ideia de uma corte constitucional é que ela seja um poder político que se sobrepõe juridicamente aos demais. Ela é capaz de impor o Estado de Direito e uma interpretação do direito e do Estado de Direito, né, aos demais poderes políticos, porque ela própria também é um poder político. Ela própria está legitimada politicamente. Então, isso falta. Isso falta ao nosso Supremo, né, que insiste em permanecer órgão de cúpula do Judiciário. Só que a posição que ele ocupa exige mais dele. E ele não tem, infelizmente, ele não tem este capital para ir além. Não? Então, a gente precisaria ter essa reengenharia constitucional. É isso que eu venho defendendo. E quando eu vi um movimento daquele, você pode ver em manifestações que eu tenho nesse livro, imediatamente digo, opa, esse é um processo constituinte que está deslanchado aqui. Esse é um poder constituinte. E, portanto, mas, Vils, eu perguntei um pouco ali acima no chat, mas nesse momento agora, nesse atual cenário, que a extrema-direita cresceu demais dentro até do próprio Congresso, não é muito arriscado uma constituinte? Eu nunca falo em constituinte, eu falo em instituinte, para começar e não confundir. É claro que botar e montar um Congresso Constituinte com os congressistas é péssimo. Isso tem que ser rechaçado. A gente precisa ter o que eu defendo já nessa época, e reafirmei essa defesa, como dizia para o Felipe, num texto que escrevi como um pós-fácil, uma obra coletiva, que um colega organizou, com outros colegas da América Latina toda, para pensar o momento político da gente, do Brasil na América Latina, né? E eu retomei algo que já vinha dessa época, uma reflexão que é pós-2013, né? E atualizando, claro, nós estamos em 21, mas as linhas gerais permanecem as mesmas. E quais são? A ideia de que a gente precisa de uma Assembleia Popular Instituinte. Algo semelhante ao que o Chile fez, por exemplo. Ou está fazendo. Por isso que eu estava interessado em ter essa conversa com esse colega aí do Chile, né, que o Felipe tem, e queria trazer ele para conversar com a gente também. Lá na PUC, né, nós temos um programa, hoje vai ao ar, inclusive, se quiserem continuar depois aí na nossa companhia, mais tarde, nós hoje teremos um desses programas com personagens bem interessantes da nossa história do movimento político e jurídico nacional, né? Que é o Zé Geraldo de Souza Júnior, ex-reitor da UNB, mas, enfim, professor que iniciou lá nos anos 80 com o Roberto Lira Filho, um movimento chamado Direito Achado na Rua, que existe até hoje, com ele à frente, até hoje, lá na UNB. E o Edmundo Lima de Arruda Júnior, que encabeçou, junto com vários outros colegas, claro, nos anos 80, um movimento, que não sei se ainda tem notícia dele, chamado o Movimento do Direito Alternativo. Claro, os professores lembram, estou falando dos alunos, né? Então, a gente vai sentar para conversar. Tem também um colega mais jovem da USP, né, que fez um doutorado sobre esses movimentos críticos. O programa chama Movimentos Críticos do Direito. E eu vou até colocar aqui no chat a divulgação para vocês. E vou colocar também esse texto aí que eu mandei para o... Eu assisti o Edmundo Arruda na graduação ainda. Você ainda pegou ele na graduação, foi? Não, eu estava na graduação, ele era novo ainda e ele fez uma palestra na Juiz de Fora para nós. Ah, sim, pois é, era nesse tempo do movimento, né? Ele correu o Brasil todo.
Os estudantes adoravam, os veio estudantes aqui. se empolgavam com isso, né? Empolgou os estudantes, não? Essa perspectiva, né? E... O Hamilton veio aqui também, a gente trouxe o Hamilton Bueno aqui. Na verdade, esse movimento ele explodiu com os juízes lá do Rio Grande do Sul. O Hamilton, o Rui Portanova. Portanova assistir na Estácio como professor já em Juiz de Fora. Então, esse grupo foi que iniciou. Lá no Rio Grande do Sul, na Escola de Magistratura lá. E só que o Edmundo terminou encampando e dando uma feição acadêmica, né? Quer dizer, como ele era professor da Federal de Santa Catarina, ele com outros professores de lá e de outros lugares do Brasil, a gente se reunia. A gente se reunia lá nos congressos que ele patrocinava, né? E foi bem importante isso. Naquela época deu uma chacoalhada, né? Só que aí vem a Constituição, né? E aí, com a Constituição, aquilo que se queria, de certo modo, estava constitucionalizado, né? Isso gerou uma crise, né? Quer dizer, de identidade, porque, na verdade, era um movimento contra a Constituição do governo militar, contra o regime militar. Na hora que se democratiza e reconstitucionaliza, bom, então vamos lá. O direito alternativo agora é oficial, né? Ou pode ser? Então, eles terminaram caminhando por aí. E aí, terminou com isso, perdeu a força, né? É sobre isso que a gente vai falar. É sobre isso. Estou vendo como é que eu faço para postar aqui para vocês. Deve ter um ícone aqui que eu não estou encontrando. Ou talvez não sei se eu possa postar, que às vezes o convidado não pode postar as coisas aqui, né? Deixa eu ver, que eu não uso essa plataforma, eu uso o Teams mais. Eu não estou vendo aqui onde é que eu poderia... deixa eu ver aqui, mais opções. Não sei, quadro de comunicações, não sei, informar um problema. Viu, Felipe? Felipe? Cadê o Felipe? Tá vendo? Posta para eles aquele texto que eu te mandei no WhatsApp e posta eu te mandei o link para essa conversa hoje. TV Comuna, Assembleia... Tá, deixa eu só... Não, peraí. Tem que fazer... Eu mandei, foi quando eu te mandei que eu vi que tinha diretos em vez de direitos. Mas isso é bobagem. O link é que importa. Posta aí pro pessoal, vai. Os dois. O texto. Tá. O texto, uma Assembleia Popular Instituinte, para não deixar mais de dúvida que não se trata de mais uma Assembleia de Cúpula Constituinte, que, na verdade, subtrai... Assembleia de Cúpula Constituinte. Subtrai o poder constituinte popular. Foi o que a gente fez aqui, quer dizer, a gente tem uma constituinte, quer dizer, tudo bem, é o que a gente podia fazer no momento, né? Tá legal. Não adianta a gente também ficar, né? Lamentando o que aconteceu, vamos entender. Essa aí. Mas o que a gente teve? A gente transformou o Congresso da ditadura. Nas últimas eleições, tudo bem, as forças populares até se tornaram majoritárias nas últimas eleições da ditadura, mas o Congresso tinha, por exemplo, o senador biônico, né, que eram pessoas que não tinham sido sequer eleitas, que eram nomeadas pelo chefe do executivo, né, quer dizer, então a gente, assim, fez o que era possível, mas o Centrão nunca saiu do poder, a verdade é essa. O Centrão, essa designação vem da Constituinte. Centrão. Eu falo sempre isso. O Centrão era uma força dentro da Constituinte que controlava a Constituinte. Né? E eles estão aí, controlando o país. Desde então. Aderindo aos governos que apareceram. Aderiram ao PT. Já estão começando a aderir de novo, porque já viram que o PT que o Lula vai ganhar de novo. Hoje eu vi uma postagem de uma conversa do Lula com o Bispo Edir Macedo. O Bispo Edir Macedo e o Lula conversando já, quer dizer, conversando, se acertando, né? Quer dizer, entendeu? Então isso aqui é difícil. Vamos ver se o Lula aprendeu, né? Alguma coisa, né? Com tudo que ele passou de lá para cá, né? Pode até aceitar esse apoio para ser eleito, mas ele não pode governar com esse tipo de gente. A questão é, ele consegue não governar sem esse tipo de gente? Ele se sustenta?
Percebe? Então, a gente teria que fazer uma reconfiguração muito grande do poder nesse país. Também não sei se uma Assembleia Constituinte ou Instituinte, mesmo nesses termos. A gente precisa ter um movimento político no país, e movimento no sentido próprio mesmo, né? E isso está sendo... social, nós já questão temos, né, foi professor? colocada sobre o vírus atrapalha isso. O vírus atrapalha isso. Esse movimento, essa presença nas ruas. Só quem está indo para a rua é quem é maluco aí, em geral, adepto do Bolsonaro, que diz que não tem problema, não precisa nem usar máscara. Então, esse pessoal vai. Pessoas mais conscientes, mais responsáveis, né, sabem que não pode aglomerar. Tudo bem, os mais jovens até estão se arriscando, né, mas era importante a gente ir todos, não só os mais jovens, não. Agora, os mais velhos, vacinados, podem até também se arriscar novamente, mas o vírus desmobilizou também, desmobiliza, né? Desmobiliza o país, desmobiliza politicamente. Não? Viu? Perfeito. Então é isso. Pois é, tem o Bruno Américo comentou aqui a questão, né, o capital, o vírus beneficia muito o capital. O capital não está sendo afetado pelo vírus, ao contrário, está sendo beneficiado. Então, por mais que haja perda econômica, por um lado, e ganhos por outros. Bilionários ficaram ainda mais bilionários no país. Ou seja, esse momento do capitalismo, de hiperconcentração, o vírus favorece. Ele vai desfavorecer mais os desfavorecidos, mesmo economicamente, mesmo capitalistas menos favorecidos. Os mais favorecidos se favorecem, são mais favorecidos ainda. Não? Então a gente terminou fazendo essa conversa assim, mais política, né? Mas não tem como deixar de ter essa conversa e conversar de direito desvinculado dela, né? Porque precisa entender o direito nesse contexto social, político, em que ele se insere, né? Isso é que a gente defende, né? Agora, é claro, tem as questões técnicas, né? Digamos assim, do direito também, né? As questões tecnológicas, talvez melhor dizendo, né? Que decorrem, para serem bem resolvidas, de uma boa compreensão científica. É que está. Não acredito em técnica e em tecnologia que não sejam, para serem boas técnicas e boas tecnologias, teriam que ser decorrência de uma ciência. Eu não acredito numa mera técnica, o direito como uma mera técnica, uma mera tecnologia, não, que corta o vínculo que deve haver da tecnologia com uma fundamentação, um embasamento científico. E aí, quer dizer, aí seria toda essa conversa sobre, afinal de contas, que ciência do direito, uma conversa enorme, que é um curso, na verdade, né? E eu procuro dar esse curso, é um curso que eu procuro dar na graduação, no mestrado e no doutorado. E mesmo assim, então, assim, eu ia dizendo mesmo doutorado, mas na verdade eu quero dizer que é principalmente no doutorado que as pessoas começam a se dar conta, né, da importância dessa discussão. Na graduação é cedo demais, no mestrado, né, o mestrando ainda está fazendo a primeira experiência dele de elaborar um trabalho de fôlego, né, mais longo, em bases científicas, né? Então, só depois da experiência do mestrado, que, a meu ver, a pessoa fica mais qualificada. Infelizmente, né? Isso não precisaria ser assim, mas isso é assim no nosso país. Não? E só depois de um mestrado que a pessoa estaria melhor preparada para um debate sobre os fundamentos científicos do direito, né? Sobre aquilo que foi feito no mestrado, o que poderá ser melhorado para fazer a tese de doutorado, que aí o que se espera é que traga efetivamente uma contribuição, né? E para fazer uma contribuição, enfim, é preciso ter
essa consciência metodológica, epistemológica, essa consciência científica, né? Que no caso do direito, ela é muito complexa, né? Porque o direito é muito complexo. Ela tem que ser necessariamente interdisciplinar, por exemplo, né? Não dá para adotar esse modelo formalista do Kelsey, dizer, olha, vamos estudar só a norma, né? O objeto é a norma. Não é. Eu defendo que o objeto é o problema. É o problema social, é o problema jurídico, é o problema, ou os problemas, né, que são causados, muitas vezes até pelas normas, né? As normas não só resolvem problemas, elas causam problemas também. Elas pioram, às vezes, problemas. E a norma em si também não é nada. Sempre são as interpretações dessas normas que a gente tem que lidar, né? E nisso o Kelsey foi muito bom. Eu sempre gosto de ir com o Kelsey até onde ele pode nos levar, né? Eu acho que ele nos leva bem longe. Eu acho que tem muita gente precisando de Kelsey, por exemplo, né, no momento, né? Retomar o Kelsey para a gente poder ir além dele. É ruim é ficar aquém, é ficar pré-kelseniano, né? Anti-kelseniano, no sentido de ficar antes, né? De ser anterior, né? É preciso ser pós-kelseniano, é preciso ser pós-positivista, ir além dessa perspectiva. Mas é preciso ver o que ela pode nos dar, né? E ela nos dá bastante. Por exemplo, ela nos dá essa ideia de que na interpretação tem muitas possibilidades interpretativas. O famoso final da teoria pura do direito, da teoria da interpretação, que ele fala da moldura, né? O intérprete, né, do direito constrói uma moldura dentro da qual cabe diversas opções, tá? De interpretação para a solução de um problema jurídico. Teórico ou prático, abstrato ou concreto. Tá? E daí ele diz, e aí é que ele, pronto, aí ele, de certo modo, decepciona, mas enfim, porque ele se mantém fiel aos pressupostos. A linha dele, e diz, olha, o cientista não pode dizer qual dessas opções é a correta. Não cabe ao cientista dizer, ele só faz descrever o panorama, né? Mostrar o quadro, mas ele não pode, não cabe a ele interferir e dizer, não, é essa aqui, porque isto é uma tarefa política, é o que ele vai dizer. Uhum. Isto é política. E ele, lembram-se, ele parte do princípio de que você tem que separar a ciência da política. E aí é que a gente também volta ao nosso princípio, dizendo, olha, é preciso estabelecer uma relação da ciência com a política. A gente não pode, de fato, confundir, não pode politizar a ciência. Aí é o fim dela. Né? Em qualquer campo do conhecimento. Agora, também negar que tem um componente político na ciência é ilusório, é ingênuo. Porque ela é feita pelos homens, mesmo com auxílio de máquinas. Os resultados das máquinas são interpretados pelos cientistas, mesmo que cada vez mais, novamente, com auxílio de máquinas. Então, tem ser humano, está presente ideologia, está presente a política, né? Portanto, né? Então, a gente precisa saber estabelecer a relação da ciência com a política, sobretudo em se tratando de uma ciência como é a nossa, a ciência jurídica. Né? Quer dizer, que o problema jurídico é político. Não é que nem um problema de física, que tem aspectos políticos também. Claro que tem desdobramentos políticos nos problemas das ciências naturais, os problemas da física quântica, os problemas da química, claro. Não? Isso já foi também bem mapeado e detectado. Por que discute isso, né? Os epistemólogos, os teóricos da ciência, os filósofos da ciência, os antropólogos da ciência. Que existe, percebe? Quer dizer, então você já pode tornar a ciência objeto de outra ciência. Você pode fazer uma antropologia da ciência, uma sociologia da ciência. Não? Então, a gente tem que trazer essa complexidade para o direito. Essa complexidade do conhecimento para o direito. Na medida da necessidade, é claro. O que determina a necessidade? O problema.
que você está enfrentando, que você constrói, né? Que você institui, você coloca um problema. A colocação do problema tem demandas, faz demandas, requisições. Exatamente. Esse toque pessoal, a gente não deve, Janine, a gente não deve temer isso, porque essa é uma visão errada da ciência. Essa é uma visão da ciência superada, que a gente ainda está muito refém de uma concepção de ciência moderna, que já ficou velha, que é do século XVII. Já vem sendo construída desde o século XIII, XIV, desde a Idade Média. Não surge assim, como um milagre no século XVII. Não existe milagre na história. Existem são movimentos que vão silenciosamente constituindo algo que, de repente, eclode, surge. Mas não surge do nada. Do nada não surge nada. Não? Então, esse justo positivo, isso aí está superado, né? Agora a gente tem que entender como é que se supera esse conflito justo positivistas e justo naturalistas, né? Tem que entender, e tem que entender o que eu quero dizer com superado. É a superação dialética, de que falava o Hegel, né? Então, como é que você supera dialeticamente o que se opõe? Você supera construindo uma posição superadora e contempla, em parte, a uma e, em parte, a outra. Um diálogo, né? Você, nesse embate, nessa dialética, nesse confronto, você constrói uma posição nova, que procura preservar o que está certo em cada uma das duas e tirar o que está errado, para dizer em palavras bem simples, não? Então, o que está certo no naturalismo? A afirmação da dimensão axiológica do direito. É claro, o direito tem essa dimensão valorativa, não pode ser negado. O que está errado? Né? Achar que vai conseguir resolver o conflito de valores, afirmando certos valores em detrimento de outros. Não? Isso vai terminar deixando que o poder resolva o conflito de valores. E vai, portanto, resolver aquele que tiver, na circunstância, o maior poder de definir qual valor vai prevalecer. E é nesse sentido que o Estado Democrático de Direito, como a gente adotou aqui, essa ideia que não surge aqui, que vem sendo desenvolvida antes daqui e continua sendo fora daqui. Sim, então tem questão de ego também, mas essa é uma discussão pública, né? Então, o direito promove um debate que é público, que é institucional, né? Então, é nesse debate institucional que a gente pode, orientado não só pelo poder, mas também pelo saber, uma aliança com a ciência, justamente, tá? Com uma certa ciência do direito, a gente pode resolver o conflito, não mais de valores, mas o conflito de princípios. Então, a primeira coisa é transformar valores em princípios, né? E considerar princípios como normas jurídicas, diferentes das regras. Então, por exemplo, o Kelsen lidava com um modelo de norma que era reduzido àquilo que hoje nós chamamos de regras. Então, para mim é fundamental essa aquisição dessa diferença que tem sido negada ultimamente. Como as pessoas estão tendo dificuldade de lidar, para resolver a dificuldade, elas negam aquilo que, na verdade, ao ser negado, nos coloca numa situação pior do que estava. Ruim com ela e pior sem ela. É que nem o Supremo também, né? Ruim com ele e pior sem ele. Também não sou a favor de fechar o Supremo. Quem quer isso é o Bolsonaro. Eu sou a favor de transformar o Supremo em Corte Constitucional. É bem diferente. Não fechar o Supremo ou colocar no Supremo um conjunto de ministros afinado com as ideias autoritárias. Não, isso aí é pior. Pode acontecer. Não. Então, é preciso a gente compreender direitinho a importância da gente ter
uma ordem jurídica entendida como um conjunto de normas, que além de regras, são também princípios, que além de normas que referem fatos, como são as regras, há aquelas que referem valores, que são os princípios, mas não são valores, é que está. O princípio não é o valor, assim como a norma não é o fato. A norma refere, a regra não é o fato. O fato que está previsto numa regra jurídica é um fato hipotético, abstrato. Não é nunca um fato concreto. A não ser que a regra seja uma regra concreta, que existem também, né? Que são as sentenças, por exemplo. Aí é o grau máximo de concretude do direito. E o princípio é o grau máximo de abstração, né? Então, um princípio é mais abstrato que a mais abstrata das regras, porque o princípio não refere nada de valor. A regra mais abstrata refere um valor, um fato muito abstrato. O princípio menos abstrato, porque também tem uma gradação de abstração entre os princípios, não? Porque tem valores mais gerais e valor do que outros. Então, o princípio mais abstrato e mais alto nesse sentido, se a gente estiver concebendo a situação como uma pirâmide, os moldes lá do Kelsen, só que agora a gente está pegando lá na ponta da pirâmide e fazendo, né, uma observação microscópica, né, como se a gente lançasse um microscópio eletrônico ali. E aí, com o microscópio eletrônico, vocês sabem que a gente vislumbrou a realidade quântica, não é isso? No direito é mais ou menos isso. A gente pode ter uma visão quântica do direito. É essa, então, em que você vê lá em cima, na pirâmide do Kelsen, um conjunto de princípios que ele não via. Ele não via, ele só via a regra, em todo lugar. E ele não chamava de pirâmide, né, Vires? Não, isso aí é uma coisa do Bob, né? Eu tô falando para os meninos, que deve ser o que eles conhecem, né? Sistema escalonado de normas. Estrutura escalonada de normas, que também não é dele, é de um orientando dele, o Adolf Merkel, que ele incorporou, né? Mas a gente tem que ser capaz de curvar essa pirâmide. Essa pirâmide tem que ser curvada num espaço tem que ser incluída não no espaço geométrico euclidiano clássico, mas num espaço não euclidiano, que é o espaço curvo. E se você curvar a pirâmide, aí você vai encontrar o quê? Princípios vindo até a base dela. Professor, uma vez que os princípios eles têm um alto nível de abstração, e por isso causa muita divergência de pensamentos, causa uma utilização exacerbada no nosso direito, o senhor acha que eles são afáveis dentro da nossa Constituição? Eles são o quê, filho? Afáveis? Isso, eles são bons. Ah, sim. Eu nunca tinha pensado no princípio como algo afável. Para mim, só gente pode ser afável. Ah, tá. Sabia não, mas tudo bem. Né? Porque a afabilidade é uma qualidade muito humana, né? Para a gente atribuir a uma entidade abstrata, metafísica, como são os princípios, né? Mas por uma metáfora, tudo pode, né? Entendi agora a sua metáfora. O problema, filho, é o pessoal querer usar princípio como uma utilização mágica, né? Querer fazer magia com o princípio. Querer fazer, né, malabarismo né? Se dispensar de uma abordagem, como eu digo, científica, né? Quer dizer, então, assim, o que permite a concretização do direito? Procedimentos. A primeira coisa, atentar aos procedimentos. São os procedimentos que concretizam o direito. Né? É dentro de um procedimento que você tem o debate. E dentro desse debate é que você pode favorecer o confronto dos princípios que também precisam ser devidamente interpretados. Então, você tem uma interpretação especificamente constitucional que nunca é levada em conta devidamente para que se possa aplicar com critérios os princípios. E, sobretudo, é preciso compreender bem, o que também é muito mal compreendido aqui entre nós, e não só entre nós, mas entre nós particularmente, eu diria, aquilo que eu chamo de princípio dos princípios, que é o princípio da proporcionalidade.
que é o princípio que incide dentro de um procedimento que ele próprio tem para resolver o conflito entre os princípios de uma maneira que, e aí vem o ponto, né? De uma maneira que possibilite a promoção melhor e maior possível dos direitos fundamentais envolvidos, sabendo que, claro, circunstancialmente, pontualmente, deverá haver, necessariamente, algum ou alguns dos direitos envolvidos que terão vantagem em relação a outro ou a outro. Vai nunca ao ponto de cancelar qualquer um desses outros. E uma certa compreensão da proporcionalidade, por exemplo, que é a mais conhecida, compreensão teórica, não? Nem estou falando das incompreensões que são patrocinadas pela doutrina e pela jurisprudência nossa. E isso aí está cheio. Aí ser talvez até um curso só para mostrar tudo isso. Os equívocos que se tem a respeito de proporcionalidade, confusão com razoabilidade. Eu estou me referindo à postura teórica do Robert Alexy, que é a mais sofisticada, teoricamente, né? E mesmo ela tem problema. Estou lhe dizendo que mesmo essa tem esse grave problema, que não é advertido, que é o problema de desvincular a proporcionalidade do núcleo essencial dos direitos fundamentais, de todos os direitos fundamentais, que é de onde irradia toda a ordem jurídica de um Estado democrático de direito, verdadeiramente, de um Estado verdadeiramente democrático de direito, que é de onde? Que é da dignidade humana. Agora, os dois, isolados, eles se prestam a fazer esse uso adulterado. E chegar a dizer, pela proporcionalidade, se decide qualquer coisa. Pela dignidade humana, também se decide qualquer coisa. E aí desmoraliza, né? E ao desmoralizar, provocou esse efeito deletério, péssimo, de dizer, bom, então eles não prestam para nada. Então esquece esse negócio de dignidade humana, esquece esse negócio de princípio de proporcionalidade, aliás, esquece esse negócio de princípio. Bom, isso eu quero lhe dizer que é o que há de pior. E tem muita gente que tem patrocinado isso, que tem muito sucesso. E tem feito muito sucesso fazendo isso. Eu, como estou dizendo para meus alunos do mestrado, vou dizer para vocês, desconfiem de todos os que fazem sucesso nesta época histórica que estamos vivendo. Porque se fazem sucesso, certamente, de algum modo, direto ou indiretamente, por vias diretas ou transversas, fazem parte deste cenário, né? Desta fachada em que se desenrola esta tragédia essa tragédia é um tipo de tragédia que só tinha na Alemanha. A tragédia barroca alemã. É difícil vocês entenderem o que é uma tragédia barroca. É uma tragédia misturada com comédia, é uma caricatura de tragédia. A gente vive uma tragédia que é uma caricatura de tragédia. O drama barroco alemão, né? Que o Walter Benjamin estudou na sua livre docência, que foi até reprovado, né? Não fez sucesso. Então, Walter Benjamin, que é esse grande filósofo, né? Inclusive, a primeira questão que foi colocada, a obra de referência é a dele. A obra que se chama Crítica da Violência. Walter Benjamin. Tá? Grande filósofo alemão daquele período lá que eu lhes falei. Naquele período de Weimar, né? Esse período de entreguerras, né? Morreu perseguido pelos nazistas, suicidou-se em 1939, para não cair na mão dos nazistas, mas deixou uma obra, né? Então, a livre docência dele não foi aprovada, porque era sobre esse tema, do drama barroco alemão, a tragédia, assim, a caricatura de tragédia que os alemães produziram no tempo do barroco, né? E ele usou isso, claro, para pensar a política, para pensar, por exemplo, né, a questão da soberania, porque nesse drama barroco alemão, o príncipe sempre aparece como uma personagem central. Um príncipe, assim, parecido com o Bolsonaro, sabe? Assim, um príncipe muito mal arranjado como príncipe. É o sapo ainda. O sapo que
Olha o mito do sapo. Olha o mito do sapo. Levou o beijo para virar príncipe. Então, é muito importante essa reflexão do Breno, né? Ele faz nesse livro. A cachanga, né, que você falava. Foi esse meu aluno que inventou, né? Pelo menos eu conheci através dele, o Malmestar, né? O Jorge Malmestar. Ele faz. Pelo menos foi eu que eu vi a brincadeira da cachanga com a proporcionalidade, né? É do Vará. Vará. Do Vará? Ele pegou do Vará? Não acredito. É do Vará. Vará. Eu queria A ver isso, cachanga é do porque o Vará Vará. não entrou nessa discussão. Ele deve ter usado num outro contexto e aí adaptaram para esse aí, né? O Vará não entrou muito nessa discussão, não, dos princípios e tal. O Vará era muito doido também, né, Viz? Era um cara à frente do tempo, né? O Vará era muito totalmente genial, né? Era meu irmão, né? O Vará era como um irmão para mim, o irmão mais velho, né? Viu? Então, é isso, quer dizer, a gente tem que não desistir, porque está difícil. Imagina se o matemático vai desistir porque está difícil resolver a equação. Entendeu? Não, por isso que eu vim fazer direito, sair da matemática. Pô, mas então escolheu mal. É mais agora, com os algoritmos aí a todo vapor, né? Entendeu? Para fazer servicinho assim, qualquer, os algoritmos vão fazer melhor, né? Então, a gente tem que compreender que a gente tem que ir para cima do grande desafio que o direito apresenta. Se a gente quiser ter o êxito que espera ter e merece ter, e daí depende o êxito da própria sociedade, né? Porque uma sociedade, né, cujo direito é movido pelos algoritmos, eu não sei que programa de Black Mirror vai ser esse, não, né? Melhor a gente não cair num desses dramas barrocos do Black Mirror, né? Atualizado, né? Não, eles estão esperando para ver o que vai dar para fazer a próxima temporada até. Estão esperando para ver o que vai acontecer no Brasil, porque está ficando meio, né? Urso Branco e aquele do personagem, aquele que vira, que é eleito. E acontece aquilo que você falou até no início, né, Vilis? É tudo ligado à questão estrutural do Estado e político-cultural, de educação e essa questão filosófica, né? Você não tem a cultura do diálogo foi banida. Então, praticamente tem alguns temas que são tabus e não se pode falar sobre esses temas a ponto de arrumar briga, indisposição social. É isso, ofende. Discordar ofende nesse país. Nossa, você... Mas a discordância é que promove o avanço da ciência. Sim, exato. E não pode mais. Você não pode falar. E aí quem está acostumado com essa dialética eu promovo, quem discorda, eu faço tudo para que não se saiba que ele existe. Quem diz alguma coisa que eu gosto, eu pego e, se não precisar, eu nem digo que foi ele que disse, eu digo que fui eu quem disse. Entendeu? Quer dizer, completamente anticientífico, completamente malandragem, ética da malandragem, da pior qualidade. Não. Aí tá bom, por isso nós estamos muito bem. Por isso que eu digo, tem um problema na nossa cultura, né, que a gente tem que reconhecer. Não, eu tenho um conhecido, não é conhecido, que há um tempo atrás ele me procurou e queria entrar no mestrado e tal. Tá bom, eu conversei com ele falou assim, falei, mas qual a sua ideia, né? Tinha a ver com o Estado Social e o Estado Liberal. Ele falou, olha, depende da banca, eu tenho duas, ó. Tem uma a favor do Estado Social, uma a favor do Estado Liberal, e essa aqui que eu ainda não entendi direito. Então, é um oportunismo científico, é um malabarismo engraçado, é científico-teórico que a gente encontra, igual você fala isso, é um malabarismo hermenêutico, é um malabarismo oportunista e falar que o horizonte teórico de determinada pessoa é esse. Não é. Não é. Ah, não, fulano falou isso, fulano falou aquilo. Não falou isso. E aonde que ele falou isso?
Ah, ele falou lá? Não falou, leia direito. Então, a gente chega uma hora que falar o óbvio cansa, né, Vitor? Eu não sei. O óbvio, às vezes, cansa. E eu percebo isso no mundo da academia, não sei qual a sua opinião, na filosofia e nas discussões teóricas mais complexas, nós estamos sofrendo com essa divisão. Sim, né? sem dúvida. Eu observei até em alguns centros aí acadêmicos que você conhece, e esse entendimento, um radicalismo da onde a gente menos esperava, vem uma contradição, aí você tenta entender e tenta juntar e fala, não estou entendendo. E que vem de vários lugares, né? E é aquilo que você fala, falta o comprometimento, né? Uma ética assim. Isso! É comprometimento. Comprometimento. Você diz uma palavra importante, palavrinha mágica. Cachanga. Comprometimento. Cachanga boa. Cachanga real. Cachanga real. Não, comprometimento. Por isso que alguém disse aqui, questão de ego, não sei o que, é verdade. Questão de ethos. Tem outra palavra grega. Aliás, ego é latina, mas tem uma greguinha boa chamada ethos. De onde vem ética, né? E tem a ver com postura, né? Tem a ver com realmente um compromisso, né? Quer dizer, né? Você precisa demonstrar que na sua posição você favorece o conjunto da sociedade, não favorece o quê? Quem? Uma coerência teórica, um alinhamento, ou seja lá com quem for. Quer dizer, Habermas, coitado, o Habermas está mudando toda hora. Quem é habermasiano tem um mau problema. Ainda mais se ele for habermasiano e não souber alemão. Aí é que está perdido, coitado. Porque ele vai ter que esperar que traduza o que o Habermas está dizendo. Ele vai ter que sofrer com as traduções. Eu tenho um amigo que tem essa situação, coitado. Ele está literalmente louco. E não é só por ele, enlouqueceu também por isso, eu acho. Porque aí ele não lê alemão, mas ele lê outras línguas todas. Francês, inglês, italiano, espanhol. Ele fica pegando todas as traduções possíveis, ele compara. Só que aí o Habermas lançou no final de 2019 um tijolão, que eu não conheço tradução para nenhuma língua ainda, de mais de 1000 páginas, entendeu? Que é outro cara, já é outro Habermas. É um Habermas que eu, aliás, estou gostando muito, novamente, do Habermas. Né? Que é um Habermas, assim, mais aberto para as tradições orientais, entendeu? Discutindo, quer dizer, não é o Habermas que só existe Kant e Hegel na face da Terra, entendeu? Existe Confúcio, né? Existe Buda, né? Existe Lao Tse. Eu estou nessa também, já estava, né? Felizmente, eu até gostei, quer dizer, ele veio para o lado que eu achei bom, né? Quer dizer, sempre bom ter a companhia do Habermas, né? Embora teve uma época que ficou difícil, né? Ficar na companhia dele, que ele estava muito, iludido com o direito. O Habermas se iludiu com o direito no último período. E aí foi a festa, né? Para muita gente. Pô, se o Habermas está nessa, eu vou nessa. Maravilhoso. Foi maravilhoso. Foi uma linha de foi eu não sei, um clima de esperança também, né, Viles? Lógico. A gente estava sem religião, né? Nós estamos uma sociedade sem religião. De repente, os direitos humanos, parecia ser a nova religião, que a gente podia se apegar para ela salvar todo mundo. E aí, a gente viu que religião diz que salva, mas às vezes ao contrário, né? Faz ao contrário, né? Não, eu lembro quando eu ouvia agir comunicativo, eu achei genial. Eu falei, quem é esse cara? Quem é esse cara? É bonito, entendeu? Mas infelizmente a beleza não é suficiente. É que nem a nossa Constituição é tão bonita, mas não é suficiente a beleza dela. Mas você disse, né? Tem beleza, usar e destruir. A gente tem que emprestar tudo, né? Eu não lembro qual, estou lendo muita tese atualmente, e achei interessante uma colocação, numa tese de um rapaz, salvo engano, da USP, o Álvaro De Vita, que foi orientador, bom, se não me engano. Bom e ele fala uma coisa assim, sobre que ele defende o Estado liberal, uma justiça aí com um viés, Nozick e tal, uma coisa mais Rawls, ele é mais Rawls. Mas ele colocou lá, ele falou assim a questão da luta de classes e tal, marxismo. Eu falo para os alunos,
Eu falo, eu gosto muito quando a gente encontra uma pluralidade, de novo aquela palavrinha mágica para mim, o horizonte teórico, uma pluralidade de horizontes teóricos que mostra que foi enfrentada determinada questão. Ele mesmo coloca, não há solução e realmente e que há uma luta de classes inerente aí, configurada de acordo, e toca lá vários que já pensaram sobre isso. Isso é que é interessante. Aí evolui. É agora no Chile, lá no estado. Estão falando disso. Você está vendo, a gente consegue observar um que ficou em primeiro lugar em Providência, como deputado constituinte, eu esqueci o nome dele agora, Lamier, ele é famoso, já professor, é da nossa área, é professor de Direito, tal, estudou em Edimburgo, tal, o cara é famoso, advogado, Área. Bom, ele é famoso, depois eu procuro aqui. Tá, manda aí. E ele também vindo aí com uma ideia toda articulada, bem desenvolvida, a gente percebe a diferença de nível. Então, eles, por essa abertura democrática do processo constituinte, da convenção constituinte, essa eleição, e a não necessidade de filiação partidária, talvez Olha, entendeu? É por aí, é o que eu queria. O Chile fez o que eu queria. Tem limites lá, direitos fundamentais e tratados, não pode passar por cima de direitos fundamentais e tratados internacionais. Claro que não. Eles têm medo. O pessoal que tem medo aqui de constituinte. Porque aí vai retroceder. Não pode retroceder. A gente tem que fazer para melhorar. Viles, a gente não pode cancelar o que nós já temos adquirido, que nós estamos nos concederam, digamos assim, mas nós não estamos podendo usar, que nem aquele dinheiro que a gente tem no banco, entendeu? Mas não pode tirar, porque senão vai desvalorizar, vai perder 50%. Quer dizer, então, quer dizer, o que adianta também? Você ter uma série de direitos consagrados que ninguém está podendo exercitar, sabe? Ficar se iludindo com isso, entendeu? Então, a gente tem que ter um processo para mudar as instituições, para melhorar as nossas instituições. Eu dei só um exemplo do Supremo, mas é claro que não é o único. Acabar o Senado, tira o Senado, né, Viles? Um monte de outros. O que você acha, Viles? Tira o Senado, reequaciona a equação do financeiramente possível, do orçamentário, aquele argumento de autoridade orçamentária que vem muito confuso aí, diminuindo. E transparência, tanto questões, né, Viz? Transparência governamental. Tem que entrar num processo de discussão ampla no país, né? Não precisa ter pressa também, quer dizer, que seja um processo prolongado, profundo, não? Enfim, vamos ver se acontece, né? Mas eu penso que sem isso é difícil, faltam as condições, né, realmente históricas para realizar aquilo que a gente vislumbra como necessário, mas a gente não pode desistir por isso, né? Não? Pois é. Iraci, seria esse o cara? Acabou de receber aqui uma mensagem. Iraci? Lá no Chile? Quero receber uma mensagem, entrou aqui, que eu estou com o WhatsApp instalado aqui. Não, peraí. Tem um grupo que eu participo que já está... A vitória de Iraci marca um grande... Não, tá, acho que eu sei quem que é, peraí. Esse daí acho que eu sei, mas não. Deixa eu ver aqui. Eleições... É o país Bio, acho. Estava acompanhando. Grande expressão de votos. Primeiros resultados. Vamos por Chile e aprovo dignidade. Vamos ver aqui. Não, mas link. Olha que bacana, hein? Não, e tem vários, assim. Tem a Tjorn, que eu usei no projeto. Tjorn é de esquerda, é acadêmica de direito, teoria geral do Estado. Eu não estou achando. Pessoal, vocês não acham aí o resultado das eleições? Não, fica tranquilo, Felipe, até porque eu vou ter que ir, sabe? Que eu marquei. Vamos, eu também, vamos, já acabou, na verdade. Vamos embora, já ultrapassamos o prazo. Acabou, na verdade. A gente volta de novo, a gente marca. Eu tô aqui. Pode ser informal mesmo, não precisa ser dentro da aula. Tá. Não precisa se encontrar Eles dentro adoram. da aula. Eles adoram. Melhor fora. Isso. A gente marca e conversa, quem quiser, entendeu? Um prazer. Isso. Maravilha. Bom, professor, muito obrigado, viu, de verdade. Foi um prazer, sou seu fã, você sabe disso. E um abraço aí pro pessoal da nossa eterna PUC.
e da nossa prainha amada. E é isso, professor. Um abraço, tudo de bom. Muito obrigado, sou seu fã, viu? Até mais. Prazer. Abraço para vocês todos e todos. Obrigado pela disposição. Também. E até a próxima. Eu Quem quiser, vai lá conferir hoje, mais tarde, nossa conversa. Tchau, encaminhei para ele. A TV é prazer, todos que participaram aqui no chat. E da próxima vez a gente conversar mesmo, que é melhor. Né? Melhor que isso, tá exato. Bom?